É uma mistura de alegria, informação e emoção. Tem muito bate-papo e comportamentos do mundo inteiro. Estou na estação central de Milão, 30 quilômetros de Amsterdã. Salve, Salvador! Sabe o que é isso? É Up! Todo sábado a gente tem um encontro marcado na TV Cultura Paulista. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro. O Jornal da Cultura Paulista começa agora. Veja os destaques dessa edição. Larissa, pelo amor de Deus. Polícia Rodoviária divulga resultado da Operação 7 de Setembro, realizada pelas estradas da região. Na 7ª reportagem da série Saídas para a Crise, vamos mostrar como a falta de investimento em alguns setores interfere na produtividade do país. Se não puderem nos dar mais verba, resolvam todo esse nó burocrático que nos impede de realizar tudo que a gente poderia aqui no país. Você tem problemas para dormir? Estudo aponta que insônia está presente na vida de 36% dos brasileiros. Deito na cama, eu esqueço que eu estou na minha cama, eu começo a pensar. Então assim, a minha cabeça não para, eu começo a pensar no meu dia todo. E nós começamos essa edição falando do suposto estupro que teria acontecido com uma adolescente de 16 anos na última sexta-feira em Araraquara. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria sido abordada no terminal de integração da cidade e depois levada para um local onde teria acontecido um estupro seguido de roubo. Após 5 dias do suposto crime, a Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara descobriu que tudo não passava de uma mentira. A repórter Jéssica Tábuas tem todas as informações. Olá, Tiago, exatamente. A menina de 16 anos confirmou à Polícia Civil de Araraquara, no dia do registro do boletim de ocorrência, que havia levado cortes com vidro no braço e também sido abusada por 2 rapazes. Mas toda essa história foi descoberta, a polícia descobriu que realmente era uma invenção da garota. É sobre esse assunto que eu converso então com o Dr. Elton Hugo Negrini. Doutor, como que vocês chegaram a essa mentira? Isso, esse registro desse boletim de ocorrência realmente nos causou bastante, pasmo, né? Nós ficamos pasmos com esse BO e começamos a investigar a Delegacia de Investigações Gerais e a DDM também, Delegacia de Defesa da Mulher, e hoje a gente fechou a investigação e ela confirmou que, na verdade, não houve essa ocorrência. Ela quis apenas justificar o atraso de ter chegado em casa, ela havia brigado com o namorado, realmente ela teve contato com uma pessoa, mas não teve qualquer abuso ou qualquer roubo. Então, realmente foi uma farsa e hoje a gente chegou, felizmente já não aconteceu nada com ela, esses riscos que ela fez no braço foi ela mesma, e então pelo menos a gente fecha a investigação e não teve esse estupro, mesmo porque foi numa área bem habitada, dificilmente ocorre em Araraquara. Bom, no caso, aproveitando essa ocorrência que aconteceu, é bom alertar as pessoas para que também não fiquem inventando histórias, né, doutor? É um tempo aí que a polícia pode estar poupando de trabalho. Isso, realmente a gente vem desde o dia investigando, vai gastando os horários dos homens que estão investigando na rua e, infelizmente, né, foi feito esse registro. Mas também, agora, felizmente, não houve verdadeiramente esse estupro, então a gente fica realmente mais contente e finaliza a investigação. Tá certo, muito obrigada pelas informações. De Araraquara, Jéssica Tábuas. E a chuva que caiu ontem em Araraquara voltou a causar estragos na cidade e também na região. Foram cerca de 50 minutos de chuva forte, mas o suficiente para causar alguns estragos. Em Araraquara, de acordo com a Defesa Civil da cidade, 8 árvores caíram. Somente ontem choveu 55 milímetros, quase a mesma quantidade esperada para todo o mês de setembro. Alguns pontos de alagamento foram registrados pela cidade e vários bairros ficaram sem energia até o final da noite.
Em Boa Esperança do Sul, a estrutura do circo do vereador de Araraquara, Rodrigo Bochechinha, ficou danificada. Pelas fotos divulgadas pelo próprio parlamentar, é possível perceber que a lona foi perdida. De acordo com o vereador, o prejuízo chega a R$ 35 mil. Ninguém ficou ferido. Na noite de ontem, na rodovia Manuel de Abreu, que liga Araraquara a Américo Brasiliense, um veículo capotou e deixou uma pessoa ferida. De acordo com informações dos bombeiros, a motorista teria perdido o controle da direção devido à forte chuva. O veículo atravessou o canteiro central e só parou na lateral da pista. A vítima precisou ser retirada pelo teto. Ela foi socorrida com ferimentos leves por uma equipe do SAMU. Previsão do tempo. GF Ar-Condicionado. A temperatura ideal para o seu ambiente. Vamos ver agora como vai ficar o clima para esta quinta-feira na nossa região. Olha, a previsão é de mais chuva para amanhã, viu? Em Araraquara o sol pode até aparecer pela manhã, mas pode chover no final da tarde e também à noite. Em Araraquara a máxima fica em 29 graus e mínima de 18 graus. Em São Carlos acontece o mesmo. Depois de um dia nublado, o sol deve aparecer amanhã, mas pode chover a qualquer hora do dia. Em São Carlos a máxima fica em 28 graus e mínima de 17 graus. Em Matão, a previsão é de chuva para o final da tarde e também à noite. Matão apresenta a máxima para amanhã de 28 graus e mínima de 17 graus. E em Boa Esperança do Sul, máxima de 29 e mínima de 19 graus. Olha, a Polícia Rodoviária de Araraquara divulgou ontem o resultado da Operação 7 de Setembro. Quem tem os detalhes é a repórter Jéssica Tabas. A Operação 7 de Setembro acabou às 11h59 da segunda-feira e com ela o balanço também foi finalizado. Para saber todos os dados, ao meu lado está o Tenente Camargo, que vai conversar agora com a gente. Tenente, diz pra gente, muitos números de acidentes, de vítimas nesse feriado? Nós tivemos um registro de 57 acidentes, desses 20 com vítimas e 37 sem vítimas. Total de vítimas leves foram 34, graves 9 e fatais 2. Bom, no caso de multas também aumentou um pouco? Foram 596 autuações. Entre essas autuações, 24 foram de embriaguez. Nós demos prioridade para algumas ações, entre elas a embriaguez e a ultrapassagem, que são responsáveis por uma grande quantidade de acidentes. Com esse feriado, o balanço também conseguiu observar um aumento aí no número de carros, de veículos também, nas rodovias aqui da região, né? Ocorreu um aumento de 35% no volume de tráfego nas rodovias. Bom, com o fim do balanço, foi o esperado? Foi o esperado. Tá certo, muito obrigada pelas informações, viu? Tiago, voltamos com você aí no estúdio. Ok, Jéssica, obrigado pelas informações. Olha, hoje é quarta-feira e o Jornal da Cultura Paulista abre espaço para falar de política. No dia 2 de outubro termina o prazo para que os partidos tenham em seus quadros de filiados os nomes que desejarão lançar como candidatos a prefeito e vereador nas eleições de 2016. E os pré-candidatos ao Executivo já começam a aparecer. De acordo com as sondagens feitas junto aos partidos, em Araraquara os principais nomes são Aloísio Braz, o Boi, como pré-candidato do PMDB, Orlando Mengatti Filho, o Nino pelo PSB, o vereador João Farias pelo PRB e o empresário ligado ao setor de comunicação, Valmir Moreira, pelo PP. Os partidos PT e PSDB, que já anunciaram o lançamento de candidaturas próprias, ainda estão em processo interno de definição dos nomes que irão competir. Para falar um pouco sobre esse clima de prévias da disputa eleitoral, eu tenho ao meu lado o cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Tiago, boa noite a todos que nos acompanham. Esse quadro que eu acabei de falar agora, tem alguma novidade ou já era algo esperado no meio político? Eu acho que, no geral, o quadro ele já era um pouco esperado, sobretudo se a gente olha hoje, o que vai, na verdade, sobretudo que a gente olha hoje no que vai ser o ano que vem as eleições, tá certo? Eu consideraria que as eleições do ano que vem, no caso de Araraquara, vão abrir uma nova janela de oportunidades, né? Vai ser a primeira vez em que algumas lideranças já tradicionais não vão ter a possibilidade de se candidatar, né? Aqui, lideranças mais tradicionais, eu estou pensando no Marcelo Barbieri, por um lado, né? Por outro lado, também estou pensando
No próprio Massafera, que eu creio que é muito improvável que ele volte para qualquer disputa interna dentro do partido para ser candidato a prefeito pelo PSDB. E estou pensando também na Dinho Silva, que eu não sei se seria um candidato que voltaria de fato, sobretudo pelo clima político que está agora instalado em Brasília, que a gente sabe que é conturbado, né? Então, eu acho que parte dessas lideranças que se projetam nos partidos como pré-candidatos já era esperado sim, alguns como membros do Legislativo, que é um órgão que dá grande visibilidade política para eles, né, também se lançarem, se projetarem como lideranças, e por outro lado também alguns membros do próprio Poder Executivo, como é o caso do Boi agora, né, que de um bom tempo para cá, enquanto o secretário ganha um outro tipo de visibilidade que o Legislativo não permite que se tenha, e também no caso o Nino na frente, né, da Secretaria de Segurança Pública do município. Agora, uma das novidades que foi uma notícia, né, publicada na semana passada, diz respeito à candidatura do Valmir Moreira, que na realidade é aquilo que a gente chama na política de um outsider, ou seja, aquela pessoa que vem de fora, né, daquela elite política ali já consolidada e que tenta a chance disputando, né? O PP, inclusive, também lança a mão de um outro nome, se a gente pega o cenário de São Paulo, por exemplo, com o anúncio de filiação do Datena como um dos candidatos midiáticos, né? Alguns partidos têm lançado mão dessa estratégia, né, de lançar nomes não tão conhecidos no meio político, ou seja, esses outsiders, diante do grande clima que nós temos hoje no país, né, em certa medida, de aversão aos partidos políticos ou de aversão àquelas lideranças já tradicionais. Mas eu acredito que não tem grandes novidades até agora desse processo de lançamento dos candidatos. Agora, após a largada política em 2016, todos saem com a mesma chance de vitória ou algum já sai para frente aí? Essa questão é interessante, Thiago, porque muitas das vezes o eleitor fica com a impressão de que todos estão em iguais chances de competir, né, em possibilidades reais de vitória, né? É claro que um dos principais elementos que caracteriza a eleição é a incerteza. Se há incerteza no processo, o processo é válido, é um processo interessante, né, para a própria democracia. Mas a gente sabe muito bem que disputas majoritárias, elas tendem a ser mais polarizadas, ou seja, elas tendem a se concentrar em torno de 2, 3 candidatos no máximo, quando nós vemos uma terceira via despontando, né? Como disse, inclusive na reportagem, nós ainda não temos as definições de 2 nomes de partidos que são partidos fortes no município, que são partidos tradicionais do município e que sempre, né, consequentemente, sempre vem lançando candidatos a prefeito. Por um lado, o PT, que ainda vai ficar nesse processo de definição. Acredito que os nomes ali que estariam mais sendo soldados seja o do Donizete Simeone, atual vereador, né, o da Marcialia, deputada estadual, que já havia disputado as eleições anteriormente, e talvez o Edinho, dependendo do desdobramento que vai se dar com o governo federal e com a relação das lideranças locais, né, nesse processo de tentar trazê-lo para a competição. E por outro lado o PSDB também, que sempre, né, tenta lançar candidato ou está apoiando candidatos que têm reais chances de vitória. Agora com a vinda da vereadora Edna Martins também para os seus quadros, eu acredito que ela seja um dos nomes que irá despontar. E eu acredito que as eleições do ano que vem vão se polarizar em torno de 2 nomes, talvez com uma dessas terceiras vias chegando mais com chances de tentar desequilibrar um pouco a disputa. Mas eu acredito que vai ficar mais centrado no nome de 2 candidatos com chances reais mesmo de vitória. E é preciso lembrar também o seguinte, né? Sempre as eleições a gente vai antecipando algumas das análises, mas a gente sabe que o eleitor brasileiro, boa parte dele, tende a decidir ali já nos 45 do segundo tempo. É sempre de última hora essa decisão. Então, por mais que as análises elas projetem algumas coisas com base no que a gente já sabe de desempenhos anteriores dos candidatos, com base no que a gente tem também da fama de alguns candidatos, né, da popularidade deles dentro da cidade, a gente tem algumas das previsões. Mas a gente sabe que o eleitor decide muito na última hora. Por isso que as campanhas são extremamente importantes também para a gente ver como eles vêm se saindo. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações, pela presença mais uma vez. Boa noite para você. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. No próximo bloco, nós vamos ver a 7ª reportagem da série Saídas para a Crise. A reportagem especial de hoje mostra a falta de investimento em tecnologia, ciência e meio ambiente e reflete na produtividade do país. Voltamos já. Sua empresa não precisa ser grande para ter Unimed. Com apenas um funcionário, você já pode contratar o plano com estrutura completa. Ligue e faça Unimed Araraquara, o plano que toda empresa pode ter. Gastronomia e Companhia. Apoio Cultural. Substância Gastronomia Light. Praticidade, sabor e saúde ao seu alcance. O Ponto Cantina e Restaurante. O ponto certo para a sua família. Açougue Modelo. Prazer em servir você. Sob
Substância, com mais de 28 anos de experiência. Uma grife de alimentação especializada na produção de uma deliciosa gastronomia. Em sua versão light, são mais de 80 opções de refeições para o café da manhã e almoço, além de lanches rápidos, sucos, sobremesas e programas de reeducação alimentar. A Substância não tem somente foco na dieta, mas em uma alimentação diversificada, na comida saborosa e na nutrição sem sofrimento. Substância Gastronomia Light. Praticidade, sabor e saúde ao seu alcance. Conheça o Ponto Cantina e Restaurante, uma verdadeira cantina italiana. Área ampla para eventos e comemorações. Salão aconchegante e climatizado. Venha se deliciar com generosos pratos, tudo preparado com ingredientes selecionados. Além das receitas tradicionais da culinária ítalo-brasileira, desenvolvemos pratos exclusivos que você só saboreia aqui. Atendimento de primeira, você só encontra no O Ponto Cantina e Restaurante. O ponto certo para a sua família. Açougue Modelo. Tradição e qualidade há mais de 40 anos em Araraquara. Suas novas e modernas instalações obedecem às mais rígidas normas de higiene. Diversos tipos de carnes in natura e temperadas. Carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Pães sempre fresquinhos, frios e laticínios. Bebidas a 0 grau, tudo para o melhor churrasco. Uma completa loja de conveniência, com estacionamento próprio. Açougue Modelo. Prazer em servir você. Quem tentou passar hoje durante a tarde pelo pontilhão da Avenida 22 de Agosto, em Araraquara, precisou desviar o caminho. Um enxame de abelhas chegou a assustar as pessoas. Segundo informações da Secretaria do Meio Ambiente, o enxame de abelhas europeias e africanas é antigo e está embaixo do pontilhão há quase 20 anos. O ataque não é o primeiro registrado e só hoje, segundo informações de moradores, atingiu 3 pedestres que passavam por aqui no final da tarde. O lugar que dá acesso aos bairros Centro e Vila Xavier ficou interditado para a averiguação e deve continuar assim até o início da noite. A falta de investimento em tecnologia, ciência e meio ambiente reflete na produtividade do país. Esse é o tema da reportagem de hoje da série Saídas para a Crise. Investir em tecnologia é abrir as portas do futuro para um país, principalmente em tempos de crise. No momento de crise é que justamente a ciência pode ajudar a superar. Por quê? Porque as próprias empresas, para se sobreviverem nesse momento de crise, elas precisam melhorar seus processos produtivos, melhorar sua tecnologia. Mas o Brasil sofre com a falta de recursos na área de ciência. O país investe 24 bilhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento, o equivalente a 1,1% do PIB. Os Estados Unidos, que tem um PIB 7 vezes maior que o nosso, aplica em ciência quase 3% de todas as riquezas que produz. Para piorar a nossa situação, o ajuste fiscal reduziu 25% das verbas destinadas ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e 9% do orçamento do Ministério da Educação. A arrecadação do Fundo Nacional de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, a principal fonte de recursos e fomento à pesquisa, caiu de 4,5 bilhões de reais em 2013 para pouco mais de 3 bilhões no ano passado. Desse valor, 1 bilhão de reais foi destinado para o Ciências Sem Fronteiras, mas no ano que vem, o orçamento do programa terá um corte de 40,3%. Pesam ainda nessa conta a alta do dólar e a recessão que reduz a arrecadação dos impostos, atingindo em cheio o orçamento das fundações de amparo a pesquisas. Fazer pesquisa no Brasil é um ato heróico, porque nós temos muito pouco apoio do governo, das instituições que regulam a pesquisa. Por exemplo, se eu preciso de um reagente novo, e a gente sempre precisa de algum reagente novo se a sua pesquisa é uma pesquisa de ponta,
A gente espera de 2 meses a 3 meses para esse reagente chegar. Apesar das dificuldades, o número de pesquisadores no país vem crescendo. Em 2008, eram 104 mil. Em 2010, 128 mil. No ano passado, foram 180 mil. O Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, que fica em Campinas, no interior de São Paulo, recebeu no ano passado mais de 1.800 pesquisadores de 24 países e de 20 estados brasileiros. As pesquisas são subsidiadas por agências de fomento. Em 2014, foram mais de 12 milhões de reais destinados a estudos internos, como os do etanol de segunda geração, produzido a partir da palha e do bagaço da cana-de-açúcar. Uma das metas aqui no laboratório é desenvolver tecnologias para tornar o etanol mais barato e aumentar a produtividade nas lavouras de cana-de-açúcar. Com isso, será possível reduzir a área plantada e a emissão de gases de efeito estufa. Os pesquisadores querem dobrar a produção em 10 anos, de 7 mil litros de etanol por hectare para 15 mil litros. Eles criam softwares para avaliar o desempenho de toda a cadeia produtiva e os impactos ambientais. Essa máquina ainda está em teste, mas promete reduzir em 40% o custo de produção da cana e gerar uma economia de até 15 bilhões de reais por ano para o país. O consumidor, claramente, ele vai ter combustível mais barato, combustível ambientalmente adequado, na medida que ele emite muito menos gás de efeito estufa. O Centro Nacional também vai abrigar um dos 5 maiores aceleradores de partículas do mundo. Ele está em construção e será 5 vezes maior que o equipamento usado hoje. É o maior projeto da ciência brasileira, com um investimento de R$1,5 bilhão de reais. Em 99, nós tínhamos uma crise também de financiamento da ciência gravíssima. Foi aquele período que a gente botou a cabeça para pensar e que nós criamos fundos setoriais, que foi o que financiou a ciência brasileira nos últimos 15 anos. Se não puderem nos dar mais verba, resolvam todo esse nó burocrático que nos impede de realizar tudo o que a gente poderia aqui no país. E amanhã, na 8ª reportagem da série Saídas para a Crise, nós vamos discutir a inflação. Já no próximo bloco, nós vamos ver ao vivo como está a partida das meninas do Uniara Fundesporte pelo Campeonato Paulista de Vôlei. E ainda... Levantamento aponta que insônia atinge mais de 36% dos brasileiros. Os detalhes daqui a pouco. O jeito de fazer rádio e a TV não mudou, mas mudou o jeito de assistir. A experiência está cada vez mais interativa e o nosso desafio é aproximar as pessoas do que elas querem ver e ouvir. Vem aí o 27º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, dia 6 e 7 de outubro em Brasília. Inscrições no site. Venha discutir com a gente o futuro da radiodifusão no Brasil. A GF Ar-Condicionado é a mais conceituada empresa no ramo de climatização de ambientes em Araraquara e toda a região. Realiza manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, instalação e projetos de climatização residenciais, comerciais e industriais. Com equipe técnica treinada, profissionais qualificados e preparados, atende aos seus clientes garantindo satisfação e segurança nos seus serviços. GF Ar-Condicionado, a temperatura ideal para o seu ambiente. Se liga nessa. É uma mistura de alegria, informação e emoção. Tem muito bate-papo e comportamentos do mundo inteiro. Estou na estação central de Milão, 30 quilômetros de Amsterdã. Salve, Salvador! Sabe o que é isso? É Up.
Todo sábado, a gente tem um encontro marcado na TV Cultura Paulista. Escritório São Paulo, a maior referência em assessoria contábil em Araraquara e toda a nossa região. Com atendimento personalizado e equipe especializada, o Escritório São Paulo realiza assessoria em folhas de pagamentos, consultorias, emissão de CNDS e arquivamentos eletrônicos. Além de deixar seus arquivos à sua disposição via online, tudo com muita praticidade, conforto e a máxima segurança que só o Escritório São Paulo tem. Escritório São Paulo, consultoria e contabilidade. Tradição com inovação. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando eu, você, ao mundo. Conectando Tex, é hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Você costuma ter insônia, aquela dificuldade para dormir? Uma pesquisa divulgada pelo Instituto do Sono apontou que mais de 36% dos brasileiros sofrem com a doença. E muitas vezes o problema pode ser o estresse do dia a dia. Há quase 15 anos, a insônia é a grande aliada de Roberta. Desde a adolescência, a gestora de pessoas sofre de ansiedade, depressão e o estresse diário, que faz com que ela não descanse o necessário. Sempre fui uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, corri muito, saí de casa cedo, com 17 anos, já para trabalhar, trabalhava em 2 empregos, estudava, uma correria enorme. Então, essa correria, essa agitação já foi me deixando ansiosa, sempre fui bastante ansiosa, sempre fui muito nervosa também, o que ajudou muito, e eu não dormia, eu passava noites e noites e noites em claro e achava que isso nunca ia me prejudicar, né? Que hoje já me prejudica bastante. Quando anoitece, o dilema de Roberta então começa. Sem conseguir dormir, ela passa horas assim, na cama, em frente ao computador. Deito na cama, eu esqueço que eu tô na minha cama, eu começo a pensar. Então assim, a minha cabeça não para, eu começo a pensar no meu dia todo. Tudo que eu fiz durante o dia, tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte, fico pensando, fico tentando me planejar, coisa que tá errado. Com a rotina toda conturbada devido à falta constante de sono, esse é um problema que cada vez mais afeta os brasileiros. Segundo uma pesquisa do Instituto do Sono, no país, 36,5% das pessoas possuem insônia crônica. Um problema que, segundo este médico, surge na primeira fase da vida. Dificilmente ela se manifesta na fase adulta. Então, quando ela aparece na fase adulta, é sinal que não é bem a doença insônia, mas normalmente ela é uma queixa, é um sintoma de um outro problema. Difícil de ser tratada muitas vezes pela falta de informação, a doença assusta e interfere no convívio social. Por esse motivo, muitos buscam os medicamentos, que em alguns casos, segundo uma pesquisa feita por um jornal americano, aumenta em 36% o risco de mortalidade do paciente. É uma pessoa que está com sono, não é animada, não é social, ela não consegue ter o seu dia adequado. Então, por isso que ela tenta buscar o remédio. Mas sempre nós tentamos orientar de que precisa entender as queixas. Para ter uma noite de sono tranquila, os segredos não são muitos. É preciso deixar todos os aparelhos eletrônicos de lado e, claro, repensar alguns hábitos. À noite, ter um jantar mais suave, uma alimentação mais adequada, não tão forte. Procurar ir dormir com sono. Assim, ir para a cama na hora que estiver com sono, dentro do quarto, aparelho eletrônico desligado e tentar ter um pensamento positivo. Olha, as meninas do time de vôlei Uniara Fundesporte estão em quadra nesse momento pelo Campeonato Paulista de Vôlei. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Jéssica Tabos, que está no Gigantão em Araraquara acompanhando a partida com um sorriso no rosto. Espero pelo menos, Jéssica Tabos, que as meninas estão ganhando, é isso? Como é que está o resultado aí até agora?
Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, elas não estão ganhando, mas eu tô com esse sorriso no rosto realmente porque o placar está bom, viu? A partida ainda está no primeiro set. As meninas estão com 21 pontos e o Osasco está com 23, ganhando aí por 2 pontinhos. Mas é tão pouquinho, né? Que a gente sabe, a gente tem esperança de que elas vão conseguir dobrar esse jogo, viu? E olha, lembrando que esse é o primeiro jogo das meninas em casa desde o início do Campeonato Paulista. Nos 3 primeiros jogos, né, que aconteceu no dia 27, primeiro contra o Pinheiros, elas perderam de 3-0. No dia 29, o segundo jogo foi contra o SESI e elas perderam também de 3-0. No dia 6, contra o São Caetano, e elas novamente perderam de 3-0. Elas jogaram nas casas dos adversários em todos esses jogos e perderam todos, e agora estão em último lugar na tabela do Campeonato Paulista com nenhum ponto, Thiago. Mas hoje o jogo é contra o Osasco, que é vice-líder da tabela do campeonato com 6 pontos. Mas a esperança nunca morre, né? Bom, agora a gente ficou sabendo que agora acabou o set, então elas vão começar o segundo set com mais esperança. Eu tô com um torcedor aqui, o Luciano, que sempre acompanha. Bom, o primeiro set acabou agorinha. Elas foram bem, né, Luciano? Foi bem, o jogo tá igual para elas. Elas têm uma superioridade grande quando enfrentam equipes do nível mais elevado. Eu acho que elas saem com a vitória ainda hoje, porque a gente sempre é otimista, né? O trabalho da técnica é um trabalho bem feito, bem elaborado. Bom, a gente vem acompanhando esses últimos jogos, muitas perdas consecutivas. Eu sei que para qualquer torcedor é uma dor assim imensa, né? Mas hoje tem poucos até torcedores aqui, mas todos tão mega confiantes, inclusive você. A gente sempre vem para torcer, sempre confia na vitória, né? Elas estão num processo de evolução, né? E eu acho que ainda vai beliscar alguma coisa nesse Campeonato Paulista ainda. Vamos esperar para que tudo dê certo. Obrigada pela participação. Pode voltar aí para não perder nenhum tempinho do jogo. Tiago, lembrando, os ingressos custam R$5 apenas e crianças até 12 anos não pagam. A disputa, o jogo está acontecendo agorinha mesmo aqui no Gigantão. Então é só vir para cá. A gente fica por aqui acompanhando e torcendo. É com você aí no estúdio. Ok, Jéssica, boa noite para você. Uma ótima torcida. Muito obrigado pelas informações. Olha, nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 9 da noite no Jornal da Cultura. Eu volto amanhã às 7 da noite com mais um Jornal da Cultura Paulista. Você uma ótima noite. Muito obrigado pela audiência. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Entrevistas, histórias, curiosidades e música sertaneja de raiz. Alma Caipira. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola.